Nas aulas anteriores, vimos o que é o calor e o que é a temperatura. Só para refrescar sua memória, calor é uma energia em trânsito que transita de um corpo mais quente para o menos quente. E a temperatura é uma grandeza física que quantifica a energia de agitação das moléculas. Vimos também sobre a sensação térmica, que é uma temperatura aparente no qual nossos sentidos percebem a temperatura combinada a outros fatores. Você também viu sobre as escalas de temperatura, e observou que temos 3 escalas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Elas têm números diferentes para expressar a mesma coisa. Vamos verificar agora as formas de propagação do calor. Antes de começar, o que é propagação? Propagação é a ação ou o efeito de propagar, multiplicar. Para começar, você deve se lembrar que o calor é uma energia em trânsito. Ele vai se propagar do corpo mais quente para o mais frio, por meio do que chamamos de diferença de temperatura. Lembrando também que essa propagação busca o equilíbrio térmico. Como demos o exemplo do leite com o café, na primeira aula sobre calor. Bom, mas o calor tem formas diferentes de se propagar. Então ele tem formas diferentes de transitar. A primeira delas é a propagação do calor por condução. O que é condução? Condução vem do ato de conduzir, transferir. A condução térmica, que também pode ser chamada de difusão térmica, é a transferência de energia térmica entre átomos ou moléculas vizinhas, em uma substância devido a um gradiente de temperatura, uma diferença. Como ocorre essa condução? Quando aquecemos algum corpo, seus átomos passam a oscilar com maior amplitude. Esses átomos mais agitados transferem parte da sua energia cinética para os átomos vizinhos, por colisões e vibrações. Dessa maneira, eles se desaceleram, enquanto os menos agitados ganham velocidade. Por meio desse mecanismo, o calor é gradualmente transferido das regiões de maior temperatura em direção às regiões de menor temperatura, até que todo o sistema encontre-se na mesma temperatura. Por exemplo, quando você vai colocar uma colher em alguma panela fervendo, se você coloca uma colher de metal, ela vai acabar aquecendo e quando você for pegar, queimará a sua mão. Isso acontece devido à condução térmica. Por isso, você procura utilizar colheres com plástico ou de madeira, para evitar que a colher fique quente. Nesse tipo de transferência de calor, não há transporte de matéria. Entendeu o que é condução? Agora você precisa entender o que são condutores e isolantes de energia térmica. Condutores são aqueles materiais que são capazes de transferir calor com facilidade. É o caso da maioria dos metais. Isolantes são aqueles que dificultam a passagem de calor, como o isopor, a borracha, a madeira, etc. Por exemplo, quando você vai à praia, quer levar uma bebida gelada e quer evitar que ela fique quente, você coloca ela dentro de uma caixa de isopor. Portanto, o isopor não conduz bem o calor, chamamos ele de isolante. E ele te ajuda a manter a sua bebida gelada por um determinado tempo. A próxima forma de propagação térmica é a convecção. A convecção térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre nos líquidos e gases. Ela recebe esse nome pois a transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção. São circulares que se formam por conta da diferença na densidade entre os fluidos. A densidade muda quando a temperatura varia. Um exemplo de convecção térmica é quando aquecemos a água em uma panela no fogão. Esse processo cria as correntes de convecção, onde a água que está próxima do fogo torna-se menos densa e sobe, enquanto a água que está fria torna-se mais densa e desce. Podemos citar também o ar-condicionado e os aquecedores. O ar-condicionado é instalado na parte de cima de um ambiente. Já os aquecedores ficam próximos ao chão. Se o ar-condicionado tem o objetivo de esfriar um ambiente, ele deve ser instalado na parte de cima, pois o ar quente sobe, enquanto o ar frio desce. Por outro lado, o aquecedor tem a função de aquecer o ambiente, e portanto o ar quente que ele lança sobe e o ar frio desce.
Outro exemplo de convecção térmica nos líquidos ocorre nos radiadores dos carros. Assim, a água quente do motor é menos densa e por isso tende a subir para o radiador, onde esfriará novamente. Da mesma maneira, a geladeira cria correntes de convecção, onde o ar quente sobe e o ar frio desce. São essas correntes que mantêm a temperatura interior baixa. Por isso, o congelador está localizado na parte superior. A terceira maneira de propagação do calor do corpo mais quente para o mais frio é a irradiação térmica. A radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Logo, esse processo de transferência de calor pode acontecer no vácuo. Um exemplo é o Sol. As ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância no vácuo até chegar à Terra e transferir a ela o calor vindo do Sol. Além do calor irradiado pelo Sol, vários outros exemplos no nosso cotidiano estão relacionados com a irradiação térmica. O calor de uma fogueira ou de uma lareira chega até uma pessoa por meio da irradiação. Os alimentos assam nos fornos convencionais graças ao calor irradiado pela chama. As lâmpadas comuns, além de emitirem a luz visível, irradiam quantidade considerável de calor infravermelho. Em granjas, os pintinhos são mantidos aquecidos por meio de lâmpadas que permanecem acesas dia e noite. E assim termina nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido as formas de propagação do calor. Se não entenderam, vou deixar mais vídeos aqui abaixo na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando, não deixe de comentar o vídeo e ler na descrição para verificar quais as atividades